Boa noite para quem tá aí chegando. Boa noite, namastê. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Já tá chegando gente aí. Opa! Boa noite para todos aí que estão chegando. Boa noite. Vocês que estão chegando agora, ó, tem um aviãozinho ali bem no centro da sua tela, lá embaixo. Manda esse aviãozinho aí para os seus amigos, compartilha esse vídeo que a gente está começando agora. Eu tô esperando a minha convidada especial, que já tá quase chegando aí pra gente começar. Então, boa noite, lindos todos que estão nos acompanhando aí nesses últimos meses aí de pandemia, desse trabalho do perdão que a gente está fazendo. Vamos lá, vamos esperar mais um minutinho para nossa convidada chegar também. Quem já está acompanhando a gente nessa jornada sabe que a gente está fazendo esse exercício do perdão. E hoje é um tema super especial. A gente vai tratar o perdão de uma forma terapêutica, tá? Daqui a pouquinho, quando a minha convidada, a doutora Vanessa, já tá chegando aí, tá? Enquanto a Vanessa tá chegando, eu também vou me apresentando. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Denise Romão. Eu faço parte do Instituto Padme de Cura Prânica de Master Choa Kok Sui. E eu tô aqui hoje para dar continuidade nessa nossa, vamos dizer assim, nessa nossa caminhada do perdão. Então, para aqueles que estão acompanhando a gente e para os que não estão ainda, é a primeira vez que você está chegando, nós estamos falando muito do amar, do agradecer, do perdoar e do deixar ir. Né? E hoje, em especial, a gente vai tratar o perdão como uma forma de se curar, né? De curar de doenças físicas, emocionais, doenças psicológicas, né? Doenças de alma também. Então vamos lá, deixa eu ver, a Vanessa tá chegando. Opa! Não, daqui a pouquinho, já tá quase. Então, boa noite para quem está chegando, para quem chegou agora aí. Gratidão por estar conosco aí em mais uma live que é especial para vocês, para cada um de nós. E me diga, quem não precisa perdoar? Todos nós, né? Ó, a Vanessa chegou, vou aceitá-la aqui. Opa! Peraí. Vanessa tá chegando. Doutora Vanessa, tenta de novo, por favor. Sai e entra de novo que eu não estou conseguindo te aceitar aqui, ó. Opa, vamos lá. Ó, e quem tá chegando agora, pessoal, lembra, por favor, se vocês puderem, tocar nesse aviãozinho que tem aí embaixo da sua tela, bem no centro, e mandar para os seus amigos aí para que eles possam acompanhar a gente. E manda para aquele amigo especial que assim veio agora na sua cabeça, aí eu preciso convidar essa pessoa. Manda lá que eu tenho certeza que ele ou ela vão gostar. Aproveitem aí, por favor, compartilhem aí até a doutora Vanessa chegar de novo aqui. Ela já está quase chegando. É isso, Haresh, Vanessa chegou aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Então, para quem está chegando, boa noite. Foram vários que passaram aí, então não estou falando o nome de cada um, mas meu beijo grande para vocês, que muitos que eu vi aqui já estão acompanhando a gente aí há alguns meses. E espero que nós possamos juntos aí continuar, né, nessa jornada do perdão que a gente vem fazendo, né? A cada 15 dias a gente tá trazendo o perdão ligado a um tema especial. Vamos lá. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aqui, agora sim. Peraí. Não. Gente, algum problema técnico aqui tá me chegando. Peraí. Não tô conseguindo aceitar aqui. Ó. Aqui, agora a gente vai chegar com a nossa super convidada especial, doutora Vanessa. Ela já tá conectando aí. Aê! Boa noite, Travou. doutora. Boa noite. Travou. Opa, Não. travou um pouquinho. A sua voz não travou, ainda bem que a gente tem a sua voz. Deixa eu ver se eu consigo sair e entrar de novo, que daí a gente para ver se o meu vídeo volta. Tá? Espera aí.
Então vamos lá, enquanto a doutora Vanessa se conecta novamente, eu vou contar um pouquinho do porquê que nós resolvemos fazer essa live hoje, no domingo, né, em continuidade à nossa jornada do perdão. Então, para quem não sabe, minha formação acadêmica, eu sou enfermeira. Então, para quem não sabe, se for uma novidade, então há alguns anos atrás eu me graduei em enfermagem na Federal de São Carlos. E depois que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em pediatria, né, na USP em São Paulo. E muito jovem, com os meus, quer dizer, continuo jovem, né? Só que muito jovem, alguns anos atrás, com os meus, acho que eu me formei aos 21 anos, eu comecei a trabalhar no Instituto da Criança, onde eu também fazia uma pesquisa lá por causa da minha especialização. Então, se vocês perguntarem para mim qual foi sua primeira inspiração para conhecer um pouco do perdão, vamos lá, deixa eu aceitar aqui a doutora. Vamos lá. A minha primeira inspiração foi o contato com as crianças no hospital. E eu fazia parte do setor de transplante de medula óssea, né? No Instituto da Criança, onde tratava crianças de zero, né, de vida até os seus 18 anos, assim. Então, foi no hospital onde eu vivenciei, assim, orações, onde eu vivenciei momentos, assim, de perdão familiar, né, de reconciliação, as mais sinceras orações e preces de mãe, pai, família, né, orando pela criança, né? Então, assim, naquele tempo, né, 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos atrás, eu acredito que eu não tinha toda a consciência que hoje eu tenho um pouquinho, eu estou caminhando ainda nesse processo, né? É um processo muito lindo. Então, assim, ali eu pude saber que tinha algo a mais. Por que que algumas crianças se curavam e por que algumas crianças não se curavam? Então, naquele tempo, isso não encaixava muito para mim, né? E eu sofri. Assim, acho que como todo formando aí, não sei quem é da área da saúde e está com a gente aqui à noite, né? Para mim realmente foi difícil. Opa, Vanessa chegando. Vanessa, cadê você? Opa, não, peraí, acho que ela está tendo um probleminha. Tô aqui, ó. Só me chama de novo aqui que você não está aparecendo para mim, né? Então, assim como todo profissional da área da saúde, assim, a gente meio que se acostuma um pouco, né? Vamos dizer assim, com o processo da doença, né, dos pacientes. E eu achava assim, como é que eu posso, né? Como é que eu posso me tornar fria essa situação, né? E eu me lembro assim que foram semanas onde eu chorava muito, né? Quando eu ia trabalhar e até porque muitas crianças, né, partiam, né? Opa, você não apareceu para mim aqui, doutora. Vamos lá. Vamos aqui. Envie o convite. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para você. Acho que aqui, transmitir ao vivo? É. Vamos lá. Vou tentar por aqui agora. Agora, você autoriza aí. Agora vai. Então, assim, pessoal, lidar com essa questão do sofrimento do outro, ainda mais o sofrimento de uma criança tão pequenininha ali, tão indefesa. Então, as coisas não encaixavam para mim de como isso poderia acontecer na vida de uma criança, né? E isso foi por volta de 1997, nossa, o século passado, ai. E até aí, depois de alguns anos, depois de 2 anos, eu conheci a cura prânica. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora a doutora está chegando. Boa noite. Boa noite, tô Tá aparecendo? aparecendo, tá aparecendo. Aê! Gostei a sua voz, que bom. Ai, amei. Que bom, deu certo. Eu comecei falando um pouquinho aqui, doutora, dando a minha apresentação, que além de curador prânica, também sou enfermeira pediátrica. Por isso que eu tenho Maravilhosa. filhos, né? Por isso que eu tenho uma penca de filhos, por gostar talvez de muito das crianças e falando dessa relação, de como foi difícil para mim lidar com a perda, né? Com a recuperação e muitas vezes a perda de uma criança, né? Como a gente se sente despreparado, né, para começar, para entrar nesse tipo de trabalho, né? Como foi para mim, né? Ver as orações de perdão, as súplicas, as orações, eu aprendi muito, né, na época que eu trabalhei no hospital. E agora eu vou pedir só para a doutora se apresentar, falar o que ela faz para a gente aí, por favor.
Bom, para quem não me conhece, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Ok, né, pessoal? Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa. Eu sou médica, trabalho na área de medicina de família e comunidade. Também sou curadora prânica. Então, eu entrei para a escola do mestre Shoa, né? Para cura prânica em 2017. E eu estou terminando a minha especialização em psiquiatria. E recentemente comecei a especialização em pós-graduação em dor, no Einstein, no Hospital do Einstein, em São Paulo. E tive algumas experiências em relação à parte hospitalar também, desse resgate de ouvir a história, né? Então eu trabalhei uma, uma mudança uma mudança muito drástica, assim, muito bruta na minha vida foi quando eu trabalhei no Hospital Horácio Gessner, que é o Hospital do Câncer aqui em Curitiba. Eu moro em Curitiba hoje em dia, então é o Hospital do Combate ao Câncer. Ali foi onde tudo transformou, assim, foi onde eu encontrei realmente qual era o propósito de ser médica, porque até então engraçado que no terceiro ano da faculdade eu ficava assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer depois que eu me formar? Meus colegas, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer ginecobstetrícia, eu vou fazer isso. Eu falei, gente, eu gosto de tudo, então eu não quero, eu não quero, eu não quero tirar o que eu gosto, né? E aí veio a medicina de família. E quando eu fiz o estágio, daí quando eu me formei, no final da faculdade eu fiz o estágio, o último ano do estágio, o último ano da faculdade, que é o estágio obrigatório, eu fiz todo ele no Horácio Guetter voltado para cuidados paliativos e dor. E ali foi onde tudo mudou, assim, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Ali eu entendi quase tudo, né? Porque a gente a gente não Você entende teve tudo. certeza que estava no caminho certo. Porque a gente entra com algumas crises, né, durante a faculdade. Então, e eu não estava sabendo lidar com o que estava acontecendo. E aí, quando eu entrei para o cuidados paliativos no Erasto, eu falei assim, entendi qual é o meu propósito. Eu levava pito da minha chefe, porque eu ia na beira eu ia na beira do leito para coletar as histórias, né? E eu ficava horas ouvindo assim, Ai, as que coisa histórias. boa. E muitas vezes você tem todo esse tempo no hospital, né? Você como é que a gente trabalhar, né? E eram histórias de muito sofrimento e muita angústia, muita mágoa, sabe? E eu falava, gente, mas como que eu posso ajudar em relação a isso? E Isso não dá para curar com remédio, sabe? O máximo que eu sabia fazer na época era emprestar os meus ouvidos, sabe? Então eu ficava ouvindo as histórias e parecia que aliviava muito. que E quando eu. E daí, quando eu comecei a entender todo aquele sofrimento, eu comecei a fazer meio que parte daquilo, sabe? Eu comecei a sofrer junto, assim. E eu falava, tá, mas agora quem tá sofrendo sou eu. O que eu posso fazer para melhorar a minha prática médica, me melhorar como pessoa para poder ajudar o próximo? Se como eu é não tô legal, sentido a dor, assim, das pessoas. é como se exatamente, como se eu estivesse vivendo aquilo junto, porque e depois eu entendi que somos um. Então, se o sofrimento do outro eu enxergo, é porque existe em mim. Então, eu comecei a falar, gente, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a ansiedade foi lá no teto, né? O que é, né? Né? Numa vida de médico, como é, né? A loucura. É, exato. E daí eu comecei a ouvir muito aquelas histórias de sofrimento. E teve uma história muito particular que depois eu posso contar, que foi quando eu me formei, eu ainda não estava na cura prânica, né? Foi assim, a cereja do bolo para dizer, filha, vai atrás disso, porque é isso que você tem que fazer, sabe? Você foi. Então, já me estendi, né, já vou falando, mas eu sou médica, terminando especialização em psiquiatria, em saúde mental e começando a pós em dor no Hospital do Einstein. E uma pergunta que eu queria te fazer, assim.
Até assim, a gente, deixa eu apresentar para as pessoas, falar um pouquinho assim, por que que eu te conheci também, né? Em 2018, eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, um curso de cura prânica com a Master Nona Castro. E eu estava lá no meio de um coffee break, acho que foi os primeiros, né? Que foram vários dias, né? Foram intensos, né? Foram vários cursos. Foram presentes. De repente chegou uma pessoa, assim, uma pessoa muito sorridente, assim, do meu lado, né? Aí quando eu olhei para ela, como eu já tinha visto alguns vídeos dela, né? Eu olhei e falei assim: é você, a doutora Vanessa do Perdão? Viu? E falou: é você, a Denise da Padme? Então, assim, foi o primeiro momento que a gente se conheceu e, assim, de impacto, me trouxe uma coisa muito boa, uma coisa muito leve, né? Então, eu, assim, na ocasião, não tive a oportunidade de perguntar para você, né? Que agora eu gostaria que você compartilhasse comigo e com todos, né? Qual foi a sua inspiração? Porque a doutora Vanessa, ela tem um trabalho chamado Oficina do Perdão, que ela vai contar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, para ela construir, né, essa jornada da Oficina do Perdão, qual que é a inspiração que você teve, né? Qual foi a sua intuição para você chegar onde você chegou? A minha maior inspiração é o Mestre Showa, porque foi dentro da cura prânica que eu aprendi sobre o perdão, aprendi sobre o quanto perdoar é bom, o quanto o perdão cura. Mestre Showa fala muito de Jesus Cristo, então aprendi com Jesus Cristo o que é perdão. Aprendo até hoje porque é o maior exemplo de perdão que eu já vi na vida, né? Mesmo que seja em história, é o perdão que Jesus Cristo deu. Então, acho que essas duas figuras, entre aspas, né? Porque são grandes energias, que foram as minhas maiores inspirações em relação a tudo isso. Como começar, o porquê de tudo isso, foram todas as histórias que eu ouvi dentro do consultório, nas unidades de saúde. Hoje eu trabalho na saúde suplementar, então as histórias, não importa onde você trabalha, o sofrimento humano ele é inerente. Então essas histórias que me fazem ter compaixão em relação ao trabalho que eu faço, sabe? As pessoas precisam aprender a entender o que é perdão, o que é perdoar e o quanto isso faz bem. Então, essa é a minha maior inspiração para dar continuidade a esse trabalho. Agora eu posso comentar uma coisa com você, assim, que assim me tocou profundamente uma frase que eu li sua, que é uma passagem do Pequeno Príncipe que assim tocou aqui fundo na minha alma, sabe? Me fez refletir, doutora, assim, até na minha época, né, quando eu trabalhei na área da saúde. E me trouxe também o motivo dessa pandemia, porque nessa pandemia os hospitais estão lotados de, né, de pessoas, né, se recuperando ou contaminados, enfim. E quando eu li aquela sua frase, né, comparando a dor, o sofrimento, a doença do físico e a doença da alma, você compartilha um pouquinho com a gente sobre isso? Eu gostaria que Claro. de todo mundo. Foi um momento, hoje foi um momento que eu acordei saudosa, né? E aí eu fui abrir o meu convite de formatura. No convite de formatura a gente tinha que escrever alguma coisa nossa, né? Tem gente que copiou frase, né? Pegou frases de grandes autores e tudo mais. Eu falei, não, eu quero uma coisa que seja minha e da minha família. Então, sentamos em janta, assim, eu, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, e a gente escreveu. Eu tinha escrito já um esboço e uma frase que meu pai fala para mim desde quando eu sou pequena, desde, sei lá, nem lembro, mas acho que desde quando eu era bebê, não sei, que é uma frase do livro do Pequeno Príncipe, que é: o essencial é invisível aos olhos. Ele sempre falava isso para mim e eu nunca entendia. E durante a faculdade, ele sempre quando eu tinha alguma dúvida ou eu precisava discutir com algum paciente, eu perguntava eu ligava para meu pai e falava, pai, mas aí ele sempre respondia: o essencial é invisível aos olhos.
Olha. E quando eu entrei para o Hospital Horácio Guettner, que eu ouvi todas aquelas histórias, eu entendi que o essencial é invisível aos olhos. É com o coração que se vê direito. Porque ele só falava o essencial é invisível aos olhos. Quando eu li o livro do Pequeno Príncipe, até me arrepia. Eu Quando eu li, eu fiquei. Eu gosto desse livro porque eu choro. Eu li para os meus filhos quando eles eram pequenos. Nossa! E você sabe que eu não consigo ter um livro desse, porque eu sempre dou de Eu presente vou te os que dar. eu compro pra mim. Pronto. Eu vou te dar. Os que eu compro pra mim, eu sempre dou de presente. Acho que eu já dei uns 10 livros do Pequeno Príncipe de presente. Então, quando aqui. E daí eu entendi, sabe? Eu entendi que o essencial é invisível aos olhos e que é com o coração que se vê direito. Quando eu comecei a fazer a prática da medicina, colocando muito, muito amor naquilo que eu faço, muito amor na escuta dos pacientes, ouvir com amorosidade em relação ao sofrimento, e parar de reclamar, sabe? Uma situação que me veio agora é que eu estava de plantão no interior do Paraná, e o meu plantão terminava exatamente às 10 horas. Era 5 para as 10, eu arrumando, terminando de arrumar minhas coisas, assim. Acho que faltava 2 minutos para as 10. Um paciente chegou. E Nossa. aquilo, eu falei, gente, mas por que não veio antes, sabe? Doido por embora. Mas e você tá cansada do plantão de 12 horas e tal, então. Mas daí eu sentei, eu falei, não, eu não vou atender o paciente, esse paciente dessa maneira. Daí eu me coloquei no lugar dele, sabe? Eu imaginei ele chegando no pronto-socorro e vendo a luz do meu consultório aberta, ligada, acesa, e a porta do plantão aberta. E aquilo deve ter dado um alívio nele tão grande. Imagino. Graças a Deus eu cheguei e a médica ainda está no hospital. Nossa. Quando eu tive esse pensamento, eu falei assim, tá aí. Eu estou aqui a serviço dele. Se eu estou aqui a serviço disso, então vamos fazer direito. Depois que eu tive esse insight e esse entendimento em relação a atraso e tudo mais, eu parei de reclamar, eu saio do plantão, se o plantão vai até às 10, eu vou até às 11, e assim, vida que segue. Então, isso tudo me fez entender muita coisa em relação a essa frase, sabe? O essencial é invisível aos olhos e é com o coração que se vê direito. Que... E aí eu entendi o que o meu pai me fala desde quando eu sou pequena, sabe? Que é realmente com o coração. Quando você faz as coisas com muito amor e você faz as coisas a serviço da humanidade, não tem como dar errado, sabe? Ai, que coisa linda de compartilhar com a gente. Eu falo assim, a medicina é um trabalho, eu falo que são os anjos da saúde estão trabalhando, né, Van? Porque principalmente nessa época daí da pandemia, é o que a gente está sendo amparado, a gente está sendo sustentado por eles. Por isso que em todas as meditações a gente abençoa vocês que estão trabalhando diretamente ou indiretamente com o paciente, assim. E o que eu acho muito rico, né, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, se você puder contar uma ou duas histórias, você escolhe, porque eu sei que você tem Nossa, eu muito. tenho várias. Tem Então, muita história. eu falei para você, a história que o seu coração sentir, compartilha com a gente, porque a gente assim gosta de ouvir fatos reais, né? Do É, que você viveu no seu dia a dia, e vive, né? Continua vivendo. Conta pra gente alguma experiência, alguma história, né? a história que eu ia contar no começo. Quando eu me formei em final de 2014, início de 2015, e aí quando você se forma, você fala assim, eu vou pegar plantão até não querer mais, né? E aí eu peguei, que agora eu vou trabalhar, agora eu vou trabalhar. Então, eu peguei um plantão de final de ano, assim, eu peguei, acho que eu peguei não lembro se foram 3, 4 dias de plantão seguido, assim. E era numa cidadezinha no interior. Aquele Então, plantão que ia pegar, né? que ninguém pega, sabe? O plantão e eu, como uma cidade do interior, o plantão é um plantão tranquilo.
Mas assim, eu nunca tive plantão tranquilo. Os meus plantões são sempre um caos, sabe? Porque Esse negócio de pé colocou frio, assim, isso, porque você está disponível. Muito bem. sabe? Os meus plantões acontece de tudo. E a secretária falou, não, doutora, pode vir, o plantão é tranquilo e tal. Eu falei, ah, beleza, então. Eu falei, mas são muitos dias, sabe? Ela falou, não, mas da noite é mais tranquilo e eu acho que a senhora vai dar conta. Tá bom, então vamos. O primeiro paciente chegou de ambulância. Primeiro, Aí eu falei assim, nossa, super tranquilo. O primeiro paciente do dia chega de ambulância. Aí chegou de ambulância, chegou lá, aí eu fui atender, era um edema agudo de pulmão, para quem não sabe, edema agudo de pulmão é quando o pulmão se enche de água, né? Então tava com o pulmão cheio de água, e aí, e não tinha raio-x, né? Não tinha raio-x lá no lugar, tinha que mandar o cara fazer o raio-x em outro lugar para depois voltar. ó, Mas pela clínica era edema agudo de pulmão. E ele era um paciente que tinha um câncer de pulmão, metastático. Assim. Então, metástase, para quem não sabe, é quando se espalha para todo o corpo. Ele tinha, então, já tinha se espalhado para a área cerebral, já estava nos ossos, então ele já estava todo comprometido. E Deus é tão bom comigo que tinha me colocado para fazer estágio no cuidados paliativos 6 meses antes de eu me formar. Então, eu sabia lidar com aquilo, né, com aquele paciente em especial. E fui medicando, né? E ele foi melhorando. No dia seguinte acordou, pediu um iogurte para comer e tal. Aí eu tentando assinar a alta dele, falei, não, agora você vai para casa, né? E era um paciente de cuidados paliativos já. Então, o cuidados paliativos, não, ele, no caso dele, não tinha indicação nem de ressuscitação e nem de intubar. para ir para Porque Exatamente, porque é um aumento de sofrimento da pessoa, né? Então, cuidados paliativos tem muito, a medicina paliativa é assim, é o cuidado do paciente em relação ali aquele período do final da vida para melhorar a qualidade de vida que ele tem. Uhum. Então, conversei bastante com a família e tudo mais. Ele falou, não, doutora, a gente só quer que ele permaneça aqui com a gente. Eu falei, então tá bom. E eu tinha certeza que o próximo plantonista que viesse, ele ia entubar, ia mandar para UTI, ia ficar longe da família num período que ele precisava estar junto da família. Falei, ó, então eu vou segurar aqui até quando eu conseguir, né? Manejar ele e tudo mais. Beleza. Daí eu ia para dar alta, ele piorava. Aí eu falava, não, então vamos. Aí melhorava. Aí eu ia dar alta, piorava. Eu falava, mas gente, não é possível. Tem algo Aí eu aí. andando, aí eu andando no corredor, e assim, e depois as meninas lá da enfermagem até tiraram sarro, né? Falaram que ele era o meu queridinho. Olha lá, o seu queridinho acordou super bem, doutora, pediu um iogurte para comer, sei o quê. E aí eu tava no corredor, assim, pensando, por que que ele tá piorando, sabe? Eu saí do quarto, passei visita, e eu falei, mas por que que ele tá piorando? Tem alguma coisa segurando ele aqui, sabe? E sabe quando você tá meio viajando na maionese, assim, você não vê nem o que tá acontecendo ao seu redor? Tava só pensando nisso. De repente, a filha dele me parou no meio do corredor. O que que tá segurando ele aqui, né? Travou? Não. Travou? Vocês estão ouvindo? Aí voltou. E aí eu pensei assim, aí ela me parou no meio do corredor e falou assim, e eu nem sei o que que ela falou, nem lembro. Eu só olhei para os olhos dela e falei, o que que tá segurando seu pai aqui? Denise, ela começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Daí eu peguei, abracei ela, nisso a enfermeira passou e falou assim, o que que você fez com a mulher? Eu falei, não sei, só perguntei alguma coisa. E abracei, né, acolhi. Aí, quando ela se acalmou, ela olhou para mim e falou assim, doutora, eu tenho um irmão que fez muito mal pro meu pai. E quando a senhora me fez essa pergunta, eu pensei nele. Então, na época, há uns 15 anos atrás, ele roubou muita parte dos bens que meu pai tinha.
E o meu pai tem muito rancor, muito, não consegue se libertar disso. Nossa. Aí eu falei assim, então você faz o seguinte, você liga para esse irmão, pede para ele vir. Ah, mas ele não vai vir? Eu falei, olha, não importa se ele vem ou não vem. Esse é o seu trabalho. Liga para ele e convida ele para vir para cá. Se ele vier, muito bom. Se ele não vier, você fez sua parte. E aí ela ligou e esse filho foi. E esse paciente, como ele já estava com metade cerebral, ele já não reconhecia mais ninguém. Então ele chamava a filha de mãe, a neta de esposa, sabe? O genro de filho. Quando esse rapaz entrou no quarto, ele olhou nos olhos desse menino e falou assim: que bom que você está aqui. Eu estava te esperando. Nossa. Olha, me arrepia. Vocês também, né, gente? E, Uh, e aí ele entrou no quarto, pegou na mão do pai e falou: pai, me perdoe por tudo que eu fiz. Eu prometo que isso vai mudar. Eu peço perdão por tudo que eu fiz. E ali aconteceu uma coisa assim, eu não sei nem explicar o que aconteceu ali, sabe? Esse paciente faleceu na madrugada desse dia, olha, o que ele estava esperando. Nossa. com serenidade no olhar, sabe? Você via que ele estava sereno depois disso tudo, sabe? Então, essa história foi a primeira história do meu primeiro plantão depois de eu ter o meu CRM. Sua Foi o primeira. meu primeiro paciente. Foi meu primeiro paciente do primeiro plantão que eu fiz depois que eu me formei. Então, foi o primeiro paciente que eu atendi. Isso já veio à tona para você, né? Para desenvolver É, tudo aonde você chegou até agora. E daí ali eu entendi. Falei assim, tá aí a resposta do sofrimento. E aí eu comecei a pesquisar sobre perdão, a ouvi muitas histórias, entrei para o Erasto depois dessa época, e aí eu ouvi muitas histórias que voltavam, que sempre me fazia lembrar desse paciente, dessa história. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Tá, não, viu, você precisa perdoar, né? É fácil falar, você precisa perdoar, mas é fácil perdoar? Não é fácil, Ah, não é fácil. Você não é fácil. sabia que a gente deveria colocar na prescrição médica? Perdoar. É, eu coloco, perdoe 3 vezes ao Você dia, coloca? coloco Muito dose de bom. compaixão e muito amor. A doutora Vanessa em Curitiba. Quem for de Curitiba, e estiver na nossa live, quiser passar pela doutora Vanessa, puxa vida. Que coisa. Então, e eu não estava na cura prânica ainda, né? Então, depois disso, eu passei por muitas histórias, muita coisa, assim, e daí até que eu fiquei muito doente por não saber lidar com essas coisas dentro de mim, Quando né? começo da Então, medicina, quando no começo, formar, né? Aliás. isso, no começo da prática, porque é tipo uma esponjinha, né? Uhum. Eu olhava, não, você precisa melhorar, então eu absorvia tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Daí eu fui ficando muito doente, tive pneumonia, tive crises de sinusite, diarreia, e eu falava, gente, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Tudo é energia. E aí quando eu precisava, e essas histórias, assim, a medicina não me explicava, sabe, Denise? Não tinha explicação pela prática médica. E E quando aí eu precisava entender o que tinha. Eu precisava entender o que tinha por trás disso. E aí a cura prânica apareceu na minha vida. Numa consulta médica, inclusive. nossa, isso... Graças a Deus. e me conta uma coisa assim, né? Eu acho assim, o que você vê, como você contou pra gente da sua especialidade em dor, que é o que você está fazendo agora, né, no Einstein, a dor ligada ao perdão, o quanto ela pode melhorar se a gente perdoar e deixar ir, né? Porque eu acho que é o que a gente vem falando nessas lives bastante, vai assim,
É a você amar, agradecer, perdoar, e só que você tem que liberar também, né? Então, Tem. conta um pouquinho pra gente alguma experiência, né, disso, que dessa dor, o quanto que ela pode aliviar se você perdoar e deixar ir. Nossa, tem várias. Mas uma em específico, em específico foi uma paciente que eu atendi. A dor, em origem emocional, ela tem explicação anatômica, tá? Então, ela não é apenas científica. O perdão não tem apenas explicação científica, ele tem explicação anatômica, para dor crônica em específico, tá? Mas isso é uma outra conversa. Uma outra. Ah, é uma outra live. A história que mais me marcou, assim, que mais me marcou em relação a alívio de dor mesmo, dor oncológica, inclusive, foi uma paciente que me inspirou em colocar um vídeo no YouTube que na época teve mais de 5.000 acessos, assim, que eu acabei tirando ele do YouTube para depois para Por favor, repostar. a gente vai. Mas ele ainda está no YouTube, só que em outra página, numa página de Saúde é Meu Lugar, que foi um concurso que eu participei e a Oficina do Perdão acabou sendo um dos 3 selecionados, assim, para Uau. participar de um congresso de saúde pública. Foi bem legal, foi bem legal. E essa história é a de uma paciente que tinha, ela tinha um câncer hepático, né, no fígado, também metastático, e ela fazia tratamento de cuidados paliativos. Então, ela fazia quimio paliativa a cada 15 dias. E o tratamento estava indo, assim, ela estava muito emagrecida. Então, quando eu fui trabalhar naquela, uma aguinha. Quando eu fui trabalhar na região onde ela morava, eu entrei num mês. E naquele mês eu fui pegar todos os pacientes que precisavam de visita domiciliar. E o nome dela estava lá, só que ela estava internada num hospital aqui em Curitiba. Uhum. Então, aí no mês seguinte ela teve alta e foi para casa. E como era interior do estado, área rural, por isso que eles seguraram ela um pouco mais para saber, olha, realmente ela está bem, dá para ir de alta por causa da questão de social, né? Da questão de onde ela morava. E aí eu fui fazer visita domiciliar nela, depois, eu acho que uns 2 dias depois que ela chegou de alta. Quando eu cheguei, a frase que ela falou para mim me marcou muito. Assim, eu cheguei ela estava morando na casa da filha. Eu cheguei no quarto, assim, ela estava usando oxigênio suplementar, então ela usava 24 horas por dia porque ela tinha metástase no pulmão. Então o câncer dela já tinha cometido a parte pulmonar. Então ela tinha muita falta de ar. Então ela usava o oxigênio, com um galão de oxigênio, ela caminhava. Na época ela não caminhava, porque ela estava bem emagrecida e bastante enfraquecida, né? E então o negócio de oxigênio ficava do lado da cama e ela usava oxigênio 24 horas por dia. E quando eu cheguei lá, ela estava branca feito papel, assim, sabe? Usando medicações para dor, que meio que estava controlando, mas ela precisava fazer medicações endovenosas para melhorar a. Então ela precisava de remédio na veia para melhorar a dor. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei para ela branca feito papel, ela olhou para mim e falou assim: Você é a médica? Falei sim, oi, eu sou a doutora Vanessa. Verônica é minha mãe. Sou a doutora Vanessa, a médica do posto e tal. Daí ela falou assim, aí ela olhou para mim e falou assim: Não vejo a hora da morte chegar, Nossa. porque eu não aguento mais. Ela falou. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei, não, mas veja bem, ainda tem bastante coisa pra gente fazer. E tentei fazer toda uma reversão, um ressignificado daquilo que ela estava passando. Sim. E aí fizemos a cada 15 dias, a gente fazia as visitas, e aí eu fui pesquisar um pouco da história dela. Para entender o porquê de tanta dor e onde que eu podia abordar a dor além
do remédio, porque a gente já não tinha mais o que fazer em relação ao remédio pelo posto de saúde, né? E aí teve um determinado dia que eu cheguei para a filha e falei, olha, me conta um pouco da história dela. Ela tinha casado com, com um rapaz que fez ela sofrer muito. O pai, né, era muito opressor, então ela teve uma história de sofrimento, principalmente voltada para a parte masculina. E aquilo ainda remoía muito dentro dela. Daí teve um determinado dia que a gente não tinha nenhuma medicação no posto, assim. Eu tinha um complexo B e um soro de 250 ml. É o que eu tinha. E aí eu cheguei na casa dela e ela toda emagrecida, não conseguia sair da cama, não estava conseguindo comer. E eu cheguei para ela e falei, olha, eu sei fazer um negócio, mas você precisa. É, só que assim, não depende só de mim, falei para ela, né? Ela falou, mas o que Esse eu é preciso fazer? importante, nossa. Como? Aí eu falei, ó, eu sei um pouco da sua história, eu sei disso, e eu preciso saber até onde você é capaz para querer melhorar. Ela falou assim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para aliviar essa dor que eu Nossa, imagina. Eu falei, eu falei, então vamos fazer. Ela falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, só fechar o olho. Ela falou assim, só fechar o olho? Eu falei, é. Aí eu falei, é só fechar o olho e imaginar tudo que eu tô falando pra você. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Aí ela falou, então não é difícil. Eu falei, não. Quer dizer, é um pouco. Falei pra ela. Aí expliquei pra ela o que a gente ia fazer. Daí ela falou, então vamos fazer. Gente, foi surreal o que aconteceu ali. Porque todo mundo que estava ali fez junto. Então, ela, a filha, as crianças, Que tá- a gente estava umas 6 pessoas, assim. E junto com as técnicas de enfermagem, com a enfermeira e tal. E aí eu falei para as meninas que trabalham comigo, eu falei, ó, vocês só colocam as mãos assim, imagina uma luz que desce e abençoa. Só isso, tá? E vamos deixar que a família faça. Sim. E aí, aí comecei a fazer a oficina do perdão. Denise, a hora que essa mulher abriu o olho, ela abriu o olho, ela tava coradinha, assim, ela ficou rosada, olhou pra mim e falou assim, doutora, o que que tem nesse soro? Eu falei assim, remédio. Tinha um soro de 250 ml com uma ampola de complexo B, que era o que eu tinha no posto. Uh, Aí ela falou assim, doutora, não sei o que aconteceu, mas melhorou a minha dor. gente. E aí eu ensinei algumas outras técnicas para ela sobre perdão. Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Aí ela mandou, no próxima vez ela pediu para fazer a oficina de novo do perdão. Na próxima vez ela pediu de novo. Na outra ela falou assim, doutora, eu preciso que a senhora, sei lá, manda um áudio para mim no WhatsApp, faz alguma coisa que eu não quero só perdoar a cada 15 dias. Ai, gente, daí ela ia poder ficar fazendo. Que fantástico Ela, que você fez daí. então ela foi entendendo. Ah, Aí, isso foi em setembro. Então, a gente passou outubro, novembro, dezembro e janeiro fazendo a cada 15 dias. E aí ela falou, doutora, faz um vídeo, um áudio, alguma coisa pra mim, porque eu não quero perder só a cada 15 dias. Em fevereiro eu fiz o vídeo, postei no YouTube e mandei pra ela. Falei, ó, esse vídeo é especialmente pra você. nossa, você dedicou Ela, a ela. Uau. é, Gente, então ela começou a fazer, fazer. Ela disse que ela colocava o vídeo no modo de repetir, sabe? E o celular dela acabava a bateria, assim, até, porque ela colocava para dormir. ela ia fazendo. Que Ela ia fazendo. Inclusive, emoção. Nossa, ela fazia uso de Rivotril para dormir e a gente conseguiu diminuir todo o Rivotril, que ela acabou parando de tomar o Rivotril para dormir, ela parou de. porque a gente Uau. parou de tomar. A gente teve até que diminuir a gente diminuiu alguns remédios de dor, inclusive dela. Tá, gente? Peraí que tem surpresa na live. Vai ter uma surpresa.
tá? Depois a gente vai compartilhar os links com vocês aí tudo, tá? Fiquem tranquilos. Então essa história foi muito especial, assim. E aí ela foi praticando, ela foi fazendo a parte dela, e uns dois, três. Ah, e o tratamento do câncer dela não mudou. Não mudou. O que mudou foi a expectativa dela em relação à doença e o ressignificado que ela deu para a vida. Então, isso foi o que mudou. E uns Coisa linda. seis, acho que uns 3, 4 meses depois disso, eu fui visitar ela novamente na casa da filha e não encontrei ela lá. Falei, gente, cadê ela? Comecei a ficar desesperada. Aí encontrei uma pessoa que falou assim, não, ela voltou para casa dela, que ela falou que ela tava com saudade da casa dela e tal. Falei, então beleza, então vamos lá. Aí fomos na casa dela. Cheguei lá, ela estava de pé, na cozinha, cozinhando, sem usar oxigênio, com o cabelo crescidinho, engordou 5 quilos. Maravilhosa. Uau! Maravilhosa. E daí eu falei assim, mas e o oxigênio? E o oxigênio? Ela falou, ai, doutora, eu só coloco quando eu dou uma choradinha, que às vezes dá uma falta de ar. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais lindo. Ó, o pessoal tá perguntando aí, doutora, que se esse vídeo vai ficar gravado, gente. Algumas pessoas entraram depois, vai ficar gravado, a gente vai passar no GTV. Vai passar o link da doutora Vanessa também, Instagram, tudo, a gente vai compartilhar tudinho, tá? Boa noite aí para quem chegou depois. Pode ficar tranquilo que a gente vai passar tudinho. E, doutora Vanessa, agora me fala uma coisa. Eu sei que você tem muitas histórias e essa é a primeira, né, live de muitas que eu gostaria de fazer com você para que você pudesse nos ajudar nesse processo de cura, né? Porque a gente está tratando o perdão aqui como uma forma de cura. A gente falou bastante dos pacientes, da sua experiência, né? E eu gostaria de te convidar para você fazer ao vivo para gente um perdão. Vamos fazer. Aí uma pergunta assim, né? Vou falar para as pessoas aí para ver o que elas acham, né? Pode mandar sugestões aí. Você acha que a gente deve fazer com uma pessoa que a gente está precisando perdoar, certo? Certo. Então, uma pessoa fácil ou difícil? O que você sugere? Ah, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais desafiador, maior o aprendizado. Boa, vamos lá, brincadeira, tá? Mas agora é com você. Então, assim, compartilha com a gente um pouco desse trabalho que você faz, para dar um gostinho para as pessoas saberem como que é a sua oficina do perdão. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala assim, nossa, vamos praticar o perdão. E vem uma pessoa na sua mente. É com essa pessoa que você precisa fazer. Já veio, rápido. Já veio, aposto que já veio. Porque, então eu falo isso nas palestras que eu faço e o pessoal olha assim, ai meu Deus. E às vezes é uma pessoa assim que você fala, nossa, mas eu não tenho nada para perdoar, né? Mas às vezes não é você que está precisando, né? Às vezes é a pessoa que está precisando desse perdão. Boa. E esse processo de cura, ele é expansivo. Então, se você trabalha o perdão dentro de você, as pessoas que estão ao seu redor, elas sentem e elas se transformam sem você precisar fazer muita coisa. Então, a primeira pessoa que veio na sua mente e no seu coração, faça com ela. Faça com ela, faça a oficina do perdão com essa pessoa. Bom? Então, vamos lá. Estamos preparadíssimos. Ah, deixa eu dar um spoiler para o pessoal aí, mas deixa. O pessoal que está acompanhando aqui a Padme nas meditações diárias, de segunda a sexta, um dos dias da semana vai ter a presença da doutora Vanessa pós-meditação. Aliás, ela vai ser nossa convidada para meditar comigo. E no final da meditação vai ter 1 hora de perdão com a doutora Vanessa. Então, vai fazer sua inscrição assim que a gente divulgar depois via Zoom, ok? Depois a gente anuncia. Maravilhoso. Quantos minutos nós temos? Só para eu saber. 10 minutos totais. Então, dê uns 2 minutinhos para a gente encerrar, mas vê aí o seu tempo, quanto que você leva. Então, vamos lá. A gente precisa sentar de forma confortável, de preferência que você não encoste na cadeira, ou se você
tiver alguma dificuldade para, né, alguma dor lombar, alguma coisa assim, aí encosta, tá? Mas para facilitar o processo de energia, então desencostar, pernas e braços descruzados, tá? E a mãozinha assim para cima no colo. Uma experiência que eu fiz e que a gente fez nas lives do perdão é fazer sempre o perdão com a mão na altura do coração. Então, tocar levemente, assim, né? A parte do chakra cardíaco que a gente fala. Então, não precisa apertar, tá? É só colocar. Então, vamos lá. Então, fechando os olhos, puxa o ar bem fundo, segura, solta. Mais uma vez, puxa o ar, segura, solta. Mais uma vez, puxa o ar, segura, solta. Normaliza a sua respiração. Ao Ser Supremo, Pai Divino, Mãe Divina, ao nosso amado e respeitado Mestre Shua Koksui, ao grande Mestre da humanidade, Senhor Jesus Cristo, a todos os anjos, arcanjos e seres de luz, especialmente aos anjos do perdão, aos anjos da compaixão, aos anjos da misericórdia. Obrigada pelas imensas bênçãos de cura, proteção, alívio e paz. Neste momento, obrigada, obrigada. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu sou a. Eu sou um com Deus, eu sou um com tudo. Puxa o ar, solta. Coloque uma pessoa na sua frente agora, neste momento. Olhe nos olhos dela e cumprimente ela, dizendo Namastê, Namastê, Namastê. A alma que habita em mim, cumprimenta, reverencia e saúda a alma que habita em você de um lugar onde nós somos um. E essa pessoa, olhando nos seus olhos, ela cumprimenta você também. Coloque a mão esquerda na altura do seu coração e ouça o que ela tem para te dizer. E ela, olhando nos seus olhos, ela diz Namastê, Namastê, Namastê. A alma que habita em mim também reverencia, cumprimenta e saúda a alma que habita em você de um lugar onde nós somos. E nesse momento, você olhando nos olhos dela, você diz, eu perdoo você, 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 eu perdoo você. Por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do passado. Errar é humano, a gente aprende, cresce, amadurece com os nossos erros. Me perdoa. E essa pessoa, olhando nos seus olhos, ela diz, eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do passado. Porque eu sei que se você soubesse o que estava fazendo, você jamais teria feito. Me perdoe também. E nesse momento, você ainda olhando para essa pessoa, você diz, eu me perdoo, 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 eu me perdoo. Eu me perdoo e me liberto e libero de toda essa mágoa, de toda essa cor, de toda essa raiva. E eu transmuto tudo isso em bondade amorosa. Respire profundamente. Solta o ar. Nesse momento, coloque a sua mão direita em forma de bênção.
levante a sua mão em direção a essa pessoa que está na sua frente. Imagina uma linda luz entrando pelo topo da sua cabeça e saindo pela sua mão. E imagina que é uma luz linda que chega em direção a essa pessoa e você está abençoando ela. Não tenha medo de abençoar, lembra que as bênçãos passam primeiro por você, então você também está sendo abençoado quando você abençoa. Abençoa essa pessoa com muito, muito amor, com paz, com cura onde ela precisa de cura, cura física, emocional, mental, espiritual. Abençoa ela com sucesso, com prosperidade, com abundância financeira e material. Abençoa ela com muito, muito amor, com paciência, tolerância, discernimento. Abençoa com paz, muita paz. E imagina essa luz envolvendo totalmente essa pessoa. Muito bem. Ainda com os olhos fechados. Abaixa as duas mãos na altura do colo e imagine que essa pessoa está com as duas mãos levantadas na sua direção. E essa pessoa, ela abençoa você. Das mãos dela sai uma luz linda, brilhante, que chega em direção a você e você está sendo abençoado com muito amor, com paz, com cura, onde você precisa de cura, com sucesso, prosperidade, abundância financeira e material, com paciência, com tolerância. Você está sendo abençoado com muita paz e amor. Então respire profundamente e inale essas imensas bênçãos chegando até você. E imagine essa luz entrando pelo seu nariz, indo pelos seus pulmões, passeando por todo o seu corpo, entrando por todos os seus órgãos, passeando por todas as suas artérias e veias. E é uma luz linda, brilhante, e por onde ela passa, ela faz uma cura. E você está ficando todo iluminado, e essa luz, ela sai pelo topo da sua cabeça, sai pela planta dos seus pés, sai pela altura da sua coluna, sai pela altura das suas mãos. E nesse momento você vai imaginar que uma linda luz sai da altura do seu coração e vai em direção a essa pessoa. É uma luz linda, brilhante. E envolve totalmente essa pessoa. E do coração dessa pessoa sai uma luz linda e brilhante que envolve você. E essa luz, ela faz vocês se aproximarem. E vocês se aproximam tanto, tanto, tanto. Vocês vão chegando perto um do outro. E vocês acabam se abraçando. Então, abrace essa pessoa. E diga a ela, tá tudo certo. Abrace essa pessoa. É nesse momento que muita coisa se ajeita. Vocês estão envolvidos pela luz do perdão. A luz que cura tudo, ajeita tudo, arruma tudo. A quinta essência. Ainda com os olhos fechados, gentilmente volte a cabeça aos céus e diga: Senhor Deus, eu estou fazendo a minha parte. Obrigada pela sua imensa compaixão e amor. Obrigada pelo seu perdão. Ainda com os olhos fechados, volte a cabeça ao centro. Se desfaça gentilmente e com delicadeza e ternura desse abraço. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga a ela que a paz e o amor esteja comigo e com você, onde quer que você esteja. Que a paz e o amor esteja comigo e com você, onde quer que você esteja. Que a paz, o amor e a luz estejam comigo e com você, onde quer que você esteja. E nesse momento, você olha para essa pessoa e você vê um brilho no olhar dela. E esse brilho no olhar dela se transfere para a boca e ela sorri para você. E ela diz: obrigada, gratidão por essa oportunidade. Muito, muito obrigada. E ela vai embora. E nesse momento, a luz que está no seu coração se transfere
para os seus lábios e você sorri. Então sorria, sorria e diga obrigada a Deus por essa oportunidade.